Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu? Em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, eu vou me esforçar. Viu? Olha, Davi ele estava passando, eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Davi ele estava passando por um processo muito difícil, né? Ziclag havia sido saqueada, né? As mulheres de todos ali foram levadas, inclusive as mulheres de Davi, louvado seja o nome do Senhor, levaram tudo que eles tinham, as mulheres e tudo que eles tinham, as crianças, tudo, né? E Davi, ele ficou ali sem saber o que fazer, né? E conta aqui a Bíblia Sagrada, ó. Conta aqui a Bíblia Sagrada, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, olha só, no dia da adversidade de Davi, como a gente aprende com esse homem. Que coisa gloriosa, né? Olha só, no dia da adversidade dele, olha o que diz aqui. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pastor, o que você quer dizer com essa palavra? Que independente do processo que você está passando hoje com Deus, não desfaleça a tua força. Não desfaleça a tua força. Se esforce no Senhor. Se esforce no Senhor. Se esforce no Senhor. Se engana, viu? Quem pensa que no dia da adversidade, se afastando de Deus, vai ter resultado, não vai ter não, viu? Se esforce no Senhor. No dia da adversidade de Davi, ele fez o quê? Se esforçou no Senhor. Ele se esforça no Senhor. E quando ele se esforça no Senhor, Deus concede a Davi, pastora, vitória. Deus concede a Davi vitória, é muito lindo isso. Né? E ele chama o sacerdote e consulta o sacerdote, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. Tudo aquilo que foi levado cativo, tudo aquilo que era de vocês, que foi levado cativo, olha, você vai libertar, Davi. Você vai libertar, persegue, vai Davi, persegue Davi, porque tudo você vai libertar. Isso é tremendo, irmãos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda a presença de Deus na vida de Davi. Todavia ele se esforçava, independente de qual era a causa ou a situação, em conquistas, em percas, em afrontas e perseguições. Davi, ele se esforçava no Senhor, ele se esforçava. E olha o que diz o verso 18 do capítulo 30 de 1 Samuel. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Assim livrou Davi tudo que tomaram os amalequitas, também suas mulheres, também as suas 2 mulheres, livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Mas por que Davi tornou a trazer, pastora? Porque Davi se esforçou no Senhor. E o que Deus quer falar comigo, pastora, nessa manhã? Deus, ele quer que você se esforce nele. Deus, ele quer que você se esforce, que você não desfaleça a tua força, que você se esforce, mesmo diante de todas essas adversidades que você está enfrentando. Deus, ele quer que você se esforce. Abra o seu coração, sinta a presença de Deus, se entregue para Deus. Servir a Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Abrir o seu coração, rasgar o seu coração é algo maravilhoso. Saber que você tem um pai que te consola, um pai que te protege, um pai que está contigo em todas as horas. Isso é maravilhoso. E era essa visão que Daniel tinha.
Daniel tinha a visão da proteção, do cuidado de Deus sobre a vida dele. Tanto, aleluia, que ele se esforçava a todo tempo no Senhor, independente de qual seja a situação, ele se esforçava. Nós estamos falando aqui, aleluia, de tudo isso que Davi perdeu. E quando o filho dele com Batseba estava naquela situação entre a vida e a morte, que ele jejuou, ele se lançou na cinza e ficou ali até que o filho dele morreu. Quando o filho dele morreu, ele levantou, se lavou e comeu. Louvado seja o nome do Senhor. E todo se admirou. Por quê? Porque Davi, ele sabia o tempo de buscar Deus e o tempo de parar de buscar. Davi, ele sabia até onde ele poderia clamar a Deus por uma causa e quando ele deveria parar de clamar. Isso é tremendo. Ele se esforçava no Senhor. Ele se esforçava no Senhor. Olha o que diz aqui. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Se esforça no Senhor. Pastora, se esforça no Senhor. Deus, ele vai abrir uma porta de escape. Deus, ele vai, aleluia, te honrar. Deus, ele vai te exaltar. Deus, ele vai te prosperar. Mas para isso, confia no Senhor. Confia a sua causa no Senhor. Ele trabalha em prol da sua vida. Viu? Eu preciso te dizer isso. O Deus no qual nós servimos trabalha em prol da sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você, viu? Quero orar pela sua vida na metade desse dia. Às 20 horas nós estaremos lá no canal do Bispo Antônio Carlos com a live Eu Sou o Caminho. Abra a porta e deixa a gente entrar e fazer um culto glorioso aí na sua casa, viu? Você é uma bênção nas nossas vidas. Você é uma bênção na minha vida, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Compartilha essa palavra e se esforça, tá? Se esforça no Senhor. Não pare de buscar. Deus, ele tem bênção para a sua vida. Deus, ele tem bênção. Deus, ele vai surpreender as pessoas que estão à sua volta, viu? Vai, pastora, vai. O Deus que nós servimos é um Deus de surpresa. Eu não canso de dizer isso. O Deus que nós servimos é um Deus de surpresa e ele cuida de nós, viu? Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Pastora, como assim é? Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de nós. A gente tem que se esforçar. Não é fácil para mim estar aqui 3 vezes, né? 3 vezes às 4 horas da manhã, às 6 horas da manhã e ao meio-dia. Mas eu sei o quanto eu preciso de Deus na minha vida. Eu sei o quanto eu preciso do Senhor. Eu sei o quanto é importante para mim estar conectada com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso te dizer isso. Se esforça. Se esforça no Senhor. Deus, ele vai mudar a sua história. Deus, ele vai mudar. Deus, ele vai achar graça em você e conceder o desejo do seu coração. Se esforça. Não desfaleça a tua força. Nada é fácil para ninguém, tá? Coloca isso no seu coração. Nada é fácil para ninguém. Tudo tem que ter renúncia. Tudo tem que ter esforço. Imagina o que Davi estava passando aqui. E ele se esforçou no Senhor. Ele se esforçou. E tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo você tornará a trazer. Tudo Deus fará por você. Deus, ele vai te exaltar. Confia. Confia no Senhor. Viu? Confia no Senhor que Deus, ele vai te honrar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção. Aleluia na minha vida, viu? Você é uma bênção na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Na metade desse dia eu retorno. Compartilha, viu?